A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão desenvolver líderes de alta relevância a responder aos desafios impostos dentro desse novo conceito de mundo e, com isso, consolidar uma nova postura ética e comportamental capaz de aprimorar políticas públicas em prol do ser humano através da ação da diplomacia humanitária e de políticas governamentais de compliance. Hoje, nós teremos a palestra com o tema do fracasso à genialidade. O que podemos aprender com a família Corleone? O Dr. Rodrigo Teras desenvolverá esse tema para o nosso aprendizado. Dr. Rodrigo Teras é psicólogo, pedagogo, é teólogo, tem pós-graduação em psicopedagogia e neurociência, com foco em inteligência emocional. Tem MBA em aconselhamento espiritual pela Regent University, liderança avançada pelo IMD, Master Coach pela International Coach Federation, Master Certified Coach, Leader Training pela Franklin Covey, nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Dr. Rodrigo Teras também é o superintendente de conteúdo da Jetro International. E, nesse momento, com muito prazer, eu passo a palavra ao Dr. Rodrigo Teras para que continue a palestra dessa noite. Bem-vindo, Dr. Rodrigo Teras, bem-vindo, senhoras e senhores. Muito boa noite a todos, né? Agradecer aí a presença, agradecer mais uma vez, gratidão sempre às pessoas, né, que poderiam estar aí fazendo centenas de milhares de atividades e param aí o seu tempo, baixam um aplicativo, né, e entram aqui para que a gente possa ter trocas. Eu sempre falo isso, gosto dessa frase, parece repetitivo, mas eu sempre faço questão de dizê-la. Tolo é aquele que acha que ele é detentor de uma posição do saber. Né? Doutor Rodrigo Teras. Oi. Permito intervenção, como eu citei países, aqui o Alexandre Oliveira está nos informando que ele está na Itália, então temos Itália também na sala. O berço dos Corleone, como não? Como não falar da Itália, não é? O berço dos Corleone. Aliás, chama-se Corleone exatamente porque tem uma cidade, né, na Sicília chamada Corleone. Né? Então já começa aí, já começou a palestra, né? Mas dizendo que bom é nós termos essa noção. Né? Aqui, quem entrar nessa sala achando que ele é detentor, primeiro de uma cadeira, ou ele é detentor de um posicionamento, de estar em algo melhor ou superior ao outro, ele é um tolo. A coisa mais poderosa é essa troca, né? Essa troca de energia, essa troca de reflexão e de saber. Hoje nós vamos estar falando de um dos assuntos, como eu bem disse, é um dos assuntos que eu mais gosto na vida. Pelo menos umas 3 vezes ao ano, pelo menos, é isso para dizer assim, para vocês não acharem que eu sou um fanático, né? Mas eu sou um fã ardoroso do filme O Poderoso Chefão. Ele é e está entre as principais escolas da formação do cinema mundial, acreditam que ele é o melhor filme já feito até hoje. E eu não posso jamais falar o contrário. Né? Vamos falar do
da genialidade ao fracasso e como é que eu consigo criar situações geniais na minha vida. Eu consigo criar através de técnicas da inteligência emocional. Quando eu tenho o poder emocional nas minhas mãos, eu tenho o poder de conquista, eu tenho o poder de resiliência, eu tenho o poder de sobreviver às mais nefastas decepções, traições. Eu tenho o poder de sobreviver, inclusive, às melhores conquistas, porque eu conheci várias pessoas que elas tiveram um ápice num determinado momento da vida delas e elas não conseguem sair dessa estrutura, né? Elas não conseguem romper com essa estrutura. Então, tanto o fracasso quanto as maiores vitórias, nós temos que aprender a lidar emocionalmente, porque ambos podem ser de um poder paralisante no nosso dia a dia e nas nossas vidas. Como sempre, o nosso trabalho obedece o Trifax, reflexão, expansão e resultado. Sempre eu trabalho dessa maneira. Nos meus atendimentos, na formação das minhas palestras, é o que eu acredito. Quando eu tenho a reflexão, eu começo a me expandir e esse processo nuclear, atômico, energético, vai provocar resultados, e resultados fantásticos, resultados vitoriosos. Por quê? Porque devemos estudar sobre a inteligência emocional. Por que parar as nossas vidas para compreender a respeito da inteligência emocional? Por uma questão muito simples, 75% das carreiras, e aí eu coloco isso, aqui está na dimensão profissional, mas aí eu vou aumentar, né, o vínculo dessa proporção e determinar isso para as nossas questões pessoais, as questões familiares, a conquista da nossa identidade. 75% das carreiras são desfeitas por razões que estão relacionadas às competências emocionais, não é? Então, 75% daquilo que eu vou fazer na minha vida, né? 75% daquilo que eu vou estar criando no meu dia a dia vai ter a ver com o meu vínculo emocional. E isso é algo extremamente relevante para nós construirmos e percebermos no nosso dia a dia. E se a gente vai de encontro à vida que temos, se vamos de encontro à formação de sociedade que temos, nós vamos ver que isso é totalmente distante das estruturas formativas que estão ao nosso redor. Você vai ver que a família, por exemplo, que talvez seja o primeiro e mais importante núcleo formativo de um ser humano, ela não é preparada para lidar com o emocional dos filhos, ela não é preparada para lidar com a formação emocional das pessoas, né? Os pais, eles não são expostos a instrumentos, a ingredientes que são capazes de ajudar eles na manutenção emocional dos filhos. Quando estes filhos vão para uma escola, para este núcleo de formação, também você vai perceber que as escolas não têm este preparo, né? No dia a dia das escolas, você vai perceber que a exposição para a estrutura da inteligência emocional, ela não é feita. E aí, quando esta criança ela cresce, ela ingressa na sua vida, na juventude, na vida adulta, no mercado de trabalho, também as empresas, as organizações, elas não foram criadas para acolher o emocional das pessoas. As empresas, elas vão buscar resultados constantemente naquele indivíduo, mas estes resultados, muitos são os momentos que estes resultados passam longe deste olhar para a construção da inteligência emocional. Talvez eu já falei isso algumas vezes, é um exemplo que eu gosto
de me utilizar tem a ver com os conselhos que a gente recebe, né, durante a nossa vida, né? Quantas vezes você foi se aconselhar ou você estava passando por uma situação, por um problema, estava passando, ia ter um ponto ali de decisão, e aí você ouve aquele famoso conselho: você precisa ser racional, você precisa ser mais racional, você precisa tomar decisões racionais na sua vida, né? Não, você está sendo muito emocional, né? Você está interpretando as coisas de uma maneira muito emocional. Este conselho demonstra como não estamos preparados para lidar com a inteligência emocional. Como é que você vai aconselhar alguém a apenas ser uma parte, e uma parte muito limitada do ser humano, que é a questão cognitiva racional? Se eu só interpreto a vida pela minha inteligência cognitiva racionalista, a chance de eu caminhar vinculado dentro de um cenário materialista, onde eu só interpreto as coisas que estão materializadas, se não está materializado, se eu não consigo pegar, se eu não consigo alcançar com os meus olhos, então eu elimino. As pessoas que caminham dentro deste cenário cognitivo e racionalista, elas geralmente estarão interpretando a vida também buscando resultados somente materiais, porque tudo que é além do racional, elas não alcançam. E se nós tivéssemos uma sociedade, e o bom da sociedade é que a sociedade e a humanidade ela foi feita por pessoas que ousaram sempre ultrapassar esses limites racionais. Quando você pega os grandes filósofos gregos, alguns tolos são aqueles que acreditam que a interpretação deles era racional. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. É racional para nós, que hoje nós enxergamos e validamos os seus pensamentos. Mas para a época, eles eram absolutamente pessoas quase que insanas, ultrapassando todos os limites, ultrapassando tudo aquilo que estava sendo determinado como daqui você não pode avançar, daqui os pensamentos sociais não aprovam esse tipo de conduta. Todos eles. Se você ler Platão, a República de Platão, se você ler quando ele fala sobre, e eu um dia quero até fazer aqui uma palestra exclusivamente sobre o mito da caverna, que é talvez uma das histórias que vai romper, né? Vai trazer para nós uma lucidez de como somos tratados, de como somos aprisionados, de como muitas vezes estamos recebendo da sociedade situações e benesses e acreditamos que aquilo é a verdade, acreditamos que aquilo é o suficiente para as nossas vidas. E o mito da caverna de Platão demonstra exatamente isso. Pessoas que acreditavam que o reflexo da sua sombra era a verdade, era o mundo existente. Eles eram aprisionados numa caverna, havia uma fogueira, uma fonte de luz atrás deles, e o reflexo, a sombra projetada na parede, eles fielmente acreditavam que aquela sombra era a mais pura verdade. A leitura do mundo eram as sombras. E muitos interpretam a vida dessa maneira. E aqueles que se limitam a acreditar apenas no vínculo racional, interpretar a vida de forma racional e aceitar esse tipo de contexto, onde você tem que se aconselhar, interpretar e trazer resultados somente racionais, você está vivendo num contexto de sombra. Você está sendo alimentado, mas são
pequenas informações, não estão trazendo de maneira lúcida e viva a verdade, né, que tanto é capaz de ser exposta nos nossos olhos. Esse índice, não é, dos 75%, a maioria das grandes organizações que mensuram as questões mercadológicas, você vai encontrar. Esse índice vai de 75% a 80%, né, de como o fator emocional ele é decisivo na construção dos nossos principais resultados, mas não apenas um artigo. Eu já li pelo menos uns 10 artigos na revista Time sobre a inteligência emocional, mas eu gosto de destacar esse, que foi um dos primeiros artigos que eles escreveram sobre a importância da inteligência emocional, e num dos parágrafos ali, eles escrevem exatamente isso. É o melhor índice para mensurar uma vida de sucesso. Você quer encontrar o sucesso na vida de alguém? Vá perceber os seus vínculos emocionais. Tem gente que está construindo sucesso por questões financeiras, né? Às vezes, eu vejo, e eu não tenho nada contra, viu? Se você faz parte aí de uma rede de multinível, né? Estas redes de marketing de multinível que vendem produtos por aí, eu não tenho nada contra, né? Eu só acho estranho que você mensure sucesso pela exposição materialista de alguém. Então, você sempre pode perceber que essas redes sociais, a pessoa está lá num hotel e ela faz questão de jogar na sua cara: eu estou aqui e você está aí, seu pobre miserável, né? Você está aí trabalhando, sofrendo, e eu estou aqui na boa vida tomando o meu champanhe, né? É sempre assim. É sempre agressivo, né? E é sempre agressivo no vínculo materialista. É como se o material mensurasse o sucesso de alguém. Quantos são os casos que nós conhecemos de pessoas que tiveram fama, sucesso e não conseguiram ultrapassar as drogas, não conseguiram ultrapassar a depressão, a tristeza? São pessoas, muitos são aprisionados. Conheço centenas de milionários que não conseguem dormir, são presos a drogas, a remédios. Então, devemos começar a construir o vínculo de sucesso e expor esse vínculo de sucesso para os nossos filhos, para gerações que aí estão, de um outro ponto de vista. É bom ter questões materiais, é bom, eu gosto, né? Mas se elas não estão vinculadas a um resultado emocional claro, não adianta absolutamente nada. Nós vamos fazer o que tem sido feito estes últimos anos, não é? Estamos criando, ao invés de termos o bem-estar é uma propriedade sua. O bem-estar não é algo que você compra. Você não deveria consumir o bem-estar. Você não deveria precisar de um hotel, de um spa, para estar no bem-estar. Você não deveria precisar fazer viagens inesquecíveis para alcançar o bem-estar. O bem-estar é uma propriedade sua. Se nós não conquistamos esse bem-estar, se eu não tenho acesso a ele 24 horas por dia, há algo de errado na minha vida. Há algo de errado nas construções emocionais que eu estou fazendo. Então, nós temos que começar a prestar atenção, porque a sociedade que aí está, esta sociedade capitalista, que eu não defendo, a maneira como ela está sendo imposta, eu não defendo. Acredito que devemos construir um outro viés, que não seja este massacre onde eu preciso estar em um hotel para encontrar o bem-estar. Eu preciso estar com determinados remédios para aplacar as minhas angústias. Isso aí não é saudável. Se eu não crio esse bem-estar em mim,
há algo de errado dentro dessa construção emocional que a minha vida tem, não é? O próprio Platão, que eu mencionei aqui, o próprio Platão, ele dizia o quê? Conhece-te a ti mesmo. Queridos, eu me choco como é que os gregos, se a gente perceber, né, se a gente perceber a forma como os gregos eles pensaram, você já percebeu que tudo aquilo que a gente cria hoje são pouquíssimas as coisas que são inovadoras perante aquilo que os gregos já haviam pensado? Isso não te choca? Não é chocante que 5.000 anos atrás, seres que não tinham iPad, iPhone, Google, não tinham a menor percepção de Newton, de física quântica, não é? Não tinham acesso às redes sociais, às palestras, né? E nem frequentavam as palestras da Jetro, né? Imagina, Platão não frequentava as palestras da Jetro, né? Mas estes seres, eles determinaram tudo aquilo que hoje sabemos de conhecimento da alma humana, da estrutura de sociedade, eles já vivenciavam e eles já haviam criado. Isso é algo fantástico. Quando você vê a sociedade grega, é impossível você não acreditar na espiritualidade. É impossível. Porque o espiritual exatamente é isso, é essa fonte de energia, essa fonte de poder, de inspiração, de entusiasmo. O que é o entusiasmo? Né? É estar cheio do divino, cheio, é pleno da divindade. Quando os gregos falavam, eu estou entusiasmado, eu estou cheio desta divindade, cheio desta energia pulsante que está conectado cosmicamente ao universo, fluindo num único sentido. Os gregos vivenciavam isso e dessa maneira brotavam fontes inesgotáveis na direção de uma sociedade, na direção da construção do outro, na construção do ser humano. E Platão, antes de Freud, de Jung, antes de qualquer grande cientista do comportamental, ele já falava: conhece-te a ti mesmo. Parte de ti. Mais para frente, Jesus vai dar uma frase para nós que é: ama o próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, você nunca é capaz de gerar algo na direção do outro que não está em você, que não faz parte de você. Como é que você vai amar alguém se você não sabe o que é esta propriedade do amor? Como é que você vai dizer que, olha, tive um efeito de algo na minha vida, mas se você não consegue projetar em você isso, quanto menos na direção da sociedade. Se eu não tenho este conhecimento, não é? Se eu não tenho esta construção na direção da minha vida, as coisas elas se tornam extremamente limitadas, porque eu começo a me relacionar com todas as estruturas que estão ao meu redor, só que eu parto de qual ponto de vista? Do outro, da estrutura externa. Então, como é que eu posso ter uma relação sincera se a construção não começou em mim? Se o valor inicial não está em mim? Como é que eu posso dizer e ter a ousadia de chegar diante de um sacerdote e ouvir até que a morte vos separe, se eu não tenho consciência de quem eu sou? Quanto menos exigir do outro favores, dedicação, propósitos, união,
Então, se eu não tenho este grau de amplitude no meu próprio eu, não tenho como estabelecer um vínculo verdadeiro e sincero nas construções que estão externamente na minha vida. Eu nunca atendi alguém, nunca ninguém chegou diante de mim para fazer um trabalho de mentoria ou de coaching, não é? E falou para mim assim, olha, eu tive perdas extremamente racionais e por isso que eu estou aqui, né? Não, todas as pessoas que vão fazer um processo, elas sempre estão vinculadas a perdas emocionais. Sempre. As tragédias lógicas, a gente consegue passar por cima delas, consegue reestruturar elas da maneira mais simples. Inclusive, quando financeiramente você perde algo na estrutura lógica, você lida bem com isso. Agora, quando você perde situações financeiras no vínculo emocional, aí é dificílimo. Mas não é o financeiro, é o emocional que está ali sendo comprometido. Lembre-se sempre disso, não é? Ao lidar com pessoas, quando você está lidando com pessoas, você não está lidando com pessoas que são lógicas. Você está lidando com pessoas emocionais. O próprio Platão dizia isso, 80% das nossas reações são emocionais. 80% das nossas reações são emocionais. Você já parou para perceber só um minutinho. Eu estou... Você já parou para perceber por que a Disney ela é tão poderosa? Você já parou para fazer essa reflexão? Por que a Disney é tão poderosa? Porque ela trabalha os nossos vínculos mais essenciais na estrutura emocional. E aí não é a criança, qualquer ser, se você já foi para a Disney, você já teve com certeza essa experiência. Não é o seu filho. A Disney consegue fazer com que todas as pessoas se voltem para um eu infantil que está aí dentro de você. E que no nosso dia a dia a gente não se permite, não é? A gente não se permite lidar com ele, a gente não se permite lidar com as nossas estruturas de criança, mesmo porque muitas delas às vezes vão esbarrar em traumas e a gente não quer lidar com isso. Mas lá na Disney, de alguma maneira, eles conseguem fazer com que você tenha acesso a esse vínculo infantil sem esbarrar pelos traumas. Por isso que é um lugar mágico. Não é mágico porque tem uma estrutura de encantamento, né, de pseudo-bruxaria lá. Não. É mágico porque faz você acessar um lado seu infantil e de criança que você vive e que está aí e que talvez muito desse lado vai esbarrar em situações traumáticas e às vezes a gente não consegue lidar com isso, mas lá você não esbarra pelo trauma e aquela criança pulsa. E realmente, eu já estive algumas vezes na Disney, quando estou abraçado com o Mickey, eu nunca pensei que tem um cidadão lá dentro do Mickey. Nunca eu abracei o Mickey e pensei, puxa, tem... O João Roberto está aí dentro, fantasiado de Mickey. Eu nunca tive isso. Eu sempre abracei o Mickey achando que é o Mickey. Não tenho essa estrutura lógica, não funciona lá. Quando você vê a princesa andando,
Você não está pensando, puxa, aí tá a Joana, que chegou às 4 da manhã aqui no parque, teve que botar esse vestido aí, fazer o cabelo e tem que aguentar essa criançada aí correndo atrás dela. Não, você não pensa nisso. Você literalmente enxerga a princesa caminhando ao seu redor. Por quê? Porque esta estrutura da infantilidade, essa estrutura desse emocional pulsante dentro de nós, ele é ativado e é ativado 24 horas. Eles fizeram e projetaram o parque para que você seja bombardeado em todo o tempo dentro dessa estrutura emocional e essa estrutura emocional infantil. Por quê? Porque não somos racionais, queridos. Não somos racionais. A maioria das nossas estruturas são estruturas que estão vinculadas às nossas emoções, né? E pena que temos uma sociedade que não se organiza e não nos permite a organizar isso de uma maneira clara e de uma maneira que produza de forma efetiva resultados, né? Qual que é a origem dessa teoria da inteligência emocional? É de poucos anos para cá. Poucos anos para cá. É engraçado isso. Engraçado que a gente determinou que os filósofos eram racionais, eles não eram coisa nenhuma racionais, eles eram seres integrais, eles queriam que tudo em nós estivesse funcionando de forma pulsante, que o seu biológico estivesse funcionando, que a sua psique estivesse funcionando, né? Que os seus vínculos sociais fossem postos em práticas e principalmente a sua espiritualidade, mas por algum motivo nós tivemos aí uma escolha de interpretar que o que eles acreditavam era uma estrutura racionalista, né? E criamos uma sociedade assim. Quando nós pegamos e a gente escolhe para determinar a sociedade moderna, e a gente pega Marx, a gente pega Nietzsche, a gente pega Freud, né, como os principais cavaleiros da formação do ser humano, quando nós determinamos isso, nós estamos exatamente separando toda e qualquer estrutura emocional e vinculando apenas uma questão lógica e uma questão cognitiva. Você pode até perceber, e você desta época, né, olhando aqui a carinha de todos vocês, né, deixa eu reparar a carinha de todos vocês, a carinha de todos vocês vai dizer isso para mim. Nós somos da época que o teste de QI era algo que fazia parte das empresas, era algo que algumas escolas implementavam. Primeira escola que eu fui trabalhar, eu lembro disso, primeira escola que eu fui trabalhar ainda como estagiário, esta escola ainda executava o teste de QI nos seus alunos. E o que é o QI? O QI é isso. O QI é o resumo da deformação, da interpretação, da potência que o ser humano pode atingir. Porque quando eu determinei que o ser humano, e eu vou mensurar o potencial do ser humano apenas pelo lógico, linguístico e o matemático, porque isso é o QI. O QI, você vai mensurar se o cara é inteligente pelo linguístico e pelo matemático. Quando eu determinei isso, eu acabei com a potencialidade do ser humano. Aí eu pego Beethoven, está aqui o maestro Versolato na nossa sala, né? E jogo fora o Beethoven, querido. Jogo o Beethoven fora. Por quê? Porque o Beethoven não está dentro dessa lista linguística e matemática. A pulsão do Beethoven é uma inteligência musical, né? Você pega artistas, você pega, está aqui o Sebastião também na nossa sala, um artista, e joga fora a potencialidade dele, né? Você pega qualquer potência do ser humano que não esteja, a Valéria está aqui dentro deste cenário criado por esse gigantesco arquiteto do universo que é Deus, né? A Valéria, ela
dentro dessa interpretação, este cenário não beneficia em nada a vida dela. Em nada. Por quê? Porque não é linguístico e não é matemático. Então, isso não será determinante para ela ser feliz. Isso não será determinante para alcançar os resultados. Então, nós criamos uma sociedade que é uma sociedade que ela se vincula apenas por esses valores. Você quer ver como isso é grave? Pega o Enem. Por um tempo mudou isso, mas está cada dia mais se voltando mais uma vez para esse processo, infelizmente, né? O Enem, que foi feito para competências e habilidades, hoje está voltando para os velhos processos, que é o velho processo da FUVEST, né? Que é aquela coisa só linguística e matemático. Então, se você sabe português e matemática, você é ótimo. Então, as outras interpretações da vida não servem absolutamente para nada, né? Você tem uma escola que você vai lá no infantil e no fundamental 1, tem música, tem teatro, algumas escolas, né? Tem a educação física. E aí, conforme você vai crescendo, vai ficando mais sério, o que acontece? Aí você vai tendo física, química. Aí você tira a música do currículo, né? Aí a interpretação da maioria, educação física é só para matar aula, é só para não... Entre a dobradinha de matemática e a de português, ufa, ter educação física, né? Porque é a forma que nós vamos interpretando, nós vamos criando uma sociedade que tem estruturas que são, lamentavelmente, não nos permitem a amplitude e, mais do que isso, o interesse, a revelação do que é este cenário emocional, né? Do que são as inteligências que estão pulsando dentro de nós. A origem da inteligência emocional, da teoria da inteligência emocional, é o Daniel Goleman, esse primeiro cidadão que está aqui à frente, mas eu gosto de fazer justiça. Antes do Daniel Goleman, existiu Howard Gardner, que é esse cidadão que está aqui atrás, que criou a teoria das múltiplas inteligências. As múltiplas inteligências, exatamente, elas jogaram na cova a ideia... Tem um microfone aberto aí. Jogaram na cova a ideia de que nós somos apenas racionais e matemáticos. A teoria das múltiplas inteligências vai nos revelar a inteligência musical, a inteligência espacial, a inteligência corporal, inclusive a inteligência espiritual. Mas o Daniel Goleman, o próprio Howard Gardner, ele coloca a inteligência emocional também, só que ele divide ela em duas. Ele fala da inteligência interpessoal e da inteligência intrapessoal. E o Daniel Goleman, ele, alguns anos depois, ele escreve um livro, esse livro chamado Inteligência Emocional, só que o Daniel Goleman, ele foi mais esperto que o Gardner. O Gardner, ele escreveu voltado para o setor educacional. E o Goleman escreveu voltado para o setor mercadológico, né? Então, o nosso mundo, querido, não funciona, infelizmente, pelo saber na direção do ser humano, para que o ser humano cresça. Infelizmente, eu só quero que o ser humano cresça se ele me der mais dinheiro. Se ele não me dá dinheiro, de nada serve. Então, eu nunca... E as empresas, acredite, esse papo que hoje a empresa trabalha emocional, só trabalha porque os grandes CEOs começaram a ter depressão, começaram a comprometer os resultados empresariais, os resultados financeiros. Por isso que hoje em dia você tem uma série de trabalhos. Por que tem coaching hoje? Já que é para falar, vamos falar. Por que as pessoas têm trabalho de coaching hoje? Porque nos anos 70, vários profissionais que estavam lá
que eram ditos como intocáveis, estavam lá no último andar das suas empresas, dentro dos planejamentos estratégicos. Esses caras que andavam de Porsche, esses caras que tinham as mulheradas mais lindas do mundo, né? Que tinham obra de arte no meio da sala, tinha um Van Gogh lá exposto na parede, que ganhavam milhões e milhões de dólares. De repente, esse cara ficou com depressão. De repente, esse cara acordou um dia e tudo aquilo que estava ao redor dele não dava mais prazer. As várias carreirinhas de cocaína que ele cheirava, que até num determinado momento alimentava o tesão dele pela vida, não alimentou mais. E aí surge o coaching, que nada mais é do que um processo rápido para dar orientação e, mais uma vez, fazer esse cara ter uma potência nos resultados. Isso é o trabalho de coach. Que aí o nego de hoje dá uma floreada, né? Os coaches que estavam lá os grandes técnicos que estavam lá produzindo times vitoriosos, pegaram as técnicas para implementar nos grandes executivos. Sim, de fato, isso é verdade. Só que tem um detalhe, porque os grandes executivos não estavam mais dando resultado. Porque o nosso mercado, infelizmente, só funciona pelo resultado, né? O indivíduo pouco importa. Então, dentro desse olhar, o Goleman, ele teve a sacada, porque ele escreveu o livro dele na direção do mercado. O Gartner escreveu na inocência de achar que, sendo absorvido pelo sistema educacional, nós criaríamos uma escola diferenciada, uma escola que estaria integrando as pessoas, né? E não dividindo as pessoas, né? E o livro do Goleman, o primeiro, que depois ele fez esse azul aqui atrás, ele refez, o primeiro é chatíssimo. É chatíssimo. Se você já leu, você sabe do que eu estou falando. É um livro chato, é um livro pesado de se ler, não é? Se vocês um dia quiserem, eu faço um resumo desse livro para vocês terem uma interpretação melhor, né? Mas eu falo para vocês, olha, eu gosto de ler, eu sou um estudioso, e eu achei um porre esse livro, né? Mas ele é revolucionário dentro deste olhar, né? E o Goleman, ele diz que a inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender e aplicar efetivamente o poder e a perspicácia das emoções como fonte de energia, informação, conexão e influência humana. A inteligência emocional, ela é uma fonte, ela não é frescura, ela não é fricote, ela não é manha, mimimi. É uma fonte de energia poderosa, de informação, de interpretação, de vínculo com o mundo, conexão e influência humana. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, de entender as emoções, a capacidade de usar esta consciência emocional para gerenciar comportamento e relacionamentos. Olha que ideia poderosa que o Goleman trouxe para aqueles que interpretavam emoção como os grandes executivos nos anos 80, principalmente. Quem viveu essa época sabe disso, né? Quantos grandes executivos eram viciados em cocaína. A cocaína fez parte, muitos anos, da cultura do sucesso. Para manter o cara num padrão de energia que ele não aguentava, então ele tinha que recorrer a situações químicas para fazer com que esta energia vibrante emocional, esta potência que ele era, essa potência continuasse a reverberar. Eu tenho uma teoria, que é uma teoria muito particular minha, muito particular, do porquê que o comunismo deu errado e o capitalismo deu certo nos anos 80. Isso é uma teoria, porque é uma teoria de energia. Eu acredito em energia, minha gente. Eu acredito que tudo é energia, né? Tudo você direciona e cria, tudo é atômico, tudo é quântico, né? Então, eu não acredito em outra coisa.
E para mim, tem nada a ver com o mercado, não tem nada a ver com o capitalismo é melhor, comunismo é pior, né? Para mim, tem a ver com energia. Deu errado na União Soviética, porque os grandes executivos, eles mantinham a sua potencialidade pela letargia do álcool. A grande maioria era viciado em álcool. Estava lá sendo exposto a doses e mais doses de vodka, doses e mais doses de bebida, né? Se você pegava o comportamento desses grandes, do alto escalão, dos que comandavam a União Soviética, a grande maioria alcoólatra, a grande maioria viciados em álcool. E o álcool, ele é letárgico. O álcool, ele joga você para uma posição de paralisia. E quando você pega a droga que movia os Estados Unidos, os grandes executivos, qual que era? A cocaína. Que joga a pessoa para uma potência para fora, para expandir. Então, enquanto que uma droga estava aprisionando a energia, a outra estava fazendo a pessoa se expandir. Então, para mim, não tem nada a ver com mercado ou não mercado, tem a ver com energia. Só que qualquer energia que não é própria sua, você não consegue mantê-la. Sábio, por isso que eu digo, né? Jesus tem umas frases, cara, que são... Quando você vai além da letra, algo muito poderoso surge diante dos seus olhos, né? Você não consegue amar se você não tem isso. Se essa energia não está em você, não adianta você tentar construir fora. Não consegue manter. É artificial. Por isso que você vai ver que uma Amy Winehouse, ela vai passar pela droga e ela vai parar. Ela vai ser morta por ela. E o Mick Jagger vai passar e não vai parar. Ele vai continuar. Ele vai ter 80 anos e vai ter na potencialidade energética que ele está lá. Que não tem nada a ver com o vínculo externo, tem a ver com a estrutura interna que você carrega dentro de você. Então, nós, durante muito tempo, nós estabelecemos... Opa! Eu vou me perdendo aqui, mas vou me achando, minha gente. Deixa eu só fechar essas... Um monte de tela aberta aqui, eu estou me perdendo nelas. Aí. Na teoria que o Goleman criou, não é? Ele estabeleceu que a inteligência emocional ela vai se dividir em dois. Se vocês até quiserem, volto a dizer, a gente pode fazer um dia uma aula só sobre o livro do Goleman, né? Mas ele divide em dois. Ele divide que o Gardner já havia feito isso, só que o Gardner fala de intrapessoal e interpessoal, e o Goleman ele usa uma outra palavra, pessoal e social. O Gardner não destrincha as inteligências, mas o Goleman vai lá e ele destrincha toda a estrutura da inteligência emocional. Então ele fala que no pessoal tem a ver com a percepção, meu óculos, nós ficamos velho, nós usamos óculos hoje em dia. Olha que coisa triste, né? Tem lá, no pessoal você tem a percepção emocional, autoavaliação, autoconfiança, autorregulação, autocontrole, confiabilidade, otimismo, engajamento, né? No social, empatia, influência, liderança, gerenciar conflitos, vincular, cooperar e equipe, né? São aí as estruturas por cima
do que o Goleman fala. E hoje, isso tudo para introduzir o que realmente eu quero falar aqui, que é, através dos personagens do Poderoso Chefão, nós estarmos aí nos prestando atenção naquilo, na estrutura emocional que existe nas relações que nós estabelecemos. Porque este é o segredo. Se eu consigo ter a minha leitura e eu consigo ter a leitura do outro, a chance de eu ficar prisioneiro, a chance de eu aprisionar, a chance daqueles vínculos machucarem a minha vida se tornam muito menores, né? Eu me torno uma pessoa muito mais perceptível ao meu próprio eu e, dessa maneira, muito menos exposto àquilo que o outro ele está tentando, de alguma maneira, se vincular comigo. Deixa eu só... A gente vai se achando aqui, gente. E, obviamente, para começar, né? Não tem outra forma. Estão ouvindo aí? Esse filme é o filme mais brilhante, já falei isso, falo de novo. Começa dessa forma, para mim, é o único filme que antes de começar, começa a música. Para já dar o clima. Para você já entender, já entrar nessa antessala. Para você já perceber que você está entrando numa antessala. E numa antessala de uma conversa, de um escritório. É um filme que o diretor é o Coppola. E o Coppola, primeiro, se você perceber, é um filme escuro. Quando eu montei o meu escritório aqui, eu quis obviamente, eu me inspirei no Chefão. Então, não importa a hora do dia, eu sempre fecho a janela e deixo essa luz para criar esse clima, né? Que é esse clima do contraste, né? É um filme que o contraste sempre ele está trabalhando isso conosco, né? Como é que você não precisa da exposição total para prestar atenção na cena, para valorizar o que está acontecendo, né? E essa primeira cena já demonstra o brilhantismo do Coppola, porque esse homem ele está se expondo e ele começa a se expor de como ele conquistou, de como ele é um cara que, olha, eu dei certo na vida, só que conforme ele vai contando as mazelas, a câmera vai abrindo e ele vai se tornando pequeno. Então, quando ele está falando da grandiosidade, ele está lá, ampliado. E aí, quando ele vai falando da tristeza, da dor, da impotencialidade, da impotência dele perante os fatos, a câmera vai abrindo, vai tornando ele pequeno. E quando ele expõe, quando ele não consegue mais falar, só um gesto, só um único gesto. Um gesto dizendo, tem alguém comandando essa sala. Tem alguém comandando essa estrutura. Que é esse cidadão que a câmera está, apenas o ombro dele está sendo visto. Ele só faz um gesto. E aí entregam para ele uma bebidinha, né? Aí esse cara conta, a história que ele está contando eu fui um cara que sempre respeitou a lei e a minha filha, ela foi espancada, ela saiu com um namorado, esse namorado abusou dela, né? Espancou ela, tratou ela como animal. E aí ele vem até o Don Corleone e pergunta o que eu posso fazer por você? E aí ele não tem coragem de dizer abertamente o que ele quer que o Don Corleone faça, que ele quer que o Don Corleone mate as pessoas que abusaram da filha dele. E aí o
vai falar no ouvido do Don Corleone. E aí, até então, a cena que estava apenas num único ângulo, a cena abre para que o personagem do Marlon Brando, Dom Vito Corleone, ele apareça, né? Então, esse filme grandioso foi vencedor de Oscars, de prêmios, dos melhores prêmios do mundo, né? Tem a continuação, Poderoso Chefão 2 e 3, que para mim não é continuação. Se você sentar para ver, você tem que ver os 3. Não adianta ver só um pedacinho, né? E aí eu começo a falar das relações, né? Como nesse vínculo emocional, como é que as relações elas vão se estabelecendo. E as relações que tem nesse filme são as relações que estão na nossa vida. São as relações que fazem parte, de alguma maneira, elas passam pela nossa vida. O personagem principal da história é o Marlon Brando, Dom Vito Corleone, é o Dom Corleone. The Godfather, a tradução não é o Poderoso Chefão, Godfather é padrinho. O original é O Padrinho, né? O livro original do Mário Puzo é O Padrinho, né? E ele é a forma como ele gosta de ser chamado. Ele não gosta de ser chamado de chefe. Ele não gosta de ser chamado de o poderoso. Ele não gosta de ser chamado de líder. Ele gosta de ser chamado como o padrinho. E por que isso? Porque o Don Corleone aprendeu algo que talvez seja uma das maiores sabedorias desse filme. Quando você se vincula por alguém pelo medo, pela ameaça ou pela violência, a chance dessa pessoa se rebelar em breve contra você é muito grande. Mas, se você se vincular através da sensação de débito, de favor, você vai ter, talvez, aquela pessoa eternamente prisioneira a você. Nós, muitas vezes, estabelecemos relações e pessoas chegam nas nossas vidas sem nós percebermos isso. Elas se vinculam, elas fazem um favor, elas, de alguma maneira, nos acolheram num tempo de uma certa dor, de uma certa perda, de um momento onde não tínhamos um sentido claro da vida. Então, aquela pessoa, ela foi de uma extrema funcionalidade. Ela foi algo sem ela, realmente, as coisas não teriam acontecido. Só que, cuidado com a maneira como essa relação se desenvolveu. Porque às vezes aquela pessoa ocupa um espaço que não é o espaço do nosso próprio eu. Se não está vinculado ao meu eu, se não está vinculado ao meu desejo, ao meu protagonismo, então não é algo saudável à minha vida. Então, pessoas muitas vezes estabelecem uma relação constante de débito. Você sempre acha que você deve algo para ela, então você não se irrita, você aguenta, né? Ah, mas ele me ajudou lá, olha, quando eu estava, ele me ajudou. Ah, quando ele me fez tal coisa. Né? E essa é uma das relações mais nocivas e tóxicas que nós podemos ter nas nossas vidas, né? Outro personagem que é interessante é o Tom Hagen, o Duval, né? Esqueci o nome inteiro dele. Duval, alguma coisa Duval. Depois eu lembro o nome dele, né? E o Tom Hagen é filho do Don Corleone, é um filho adotivo, não é filho de sangue, não é? Mas é filho dele e é o advogado do Don Corleone. Mais do que isso, é o conselheiro, é aquele que o Don Corleone sempre vai pedir conselhos. Só que o Tom, ele tem uma característica no emocional dele, ele é o burocrata da maldade. E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que são assim, no nosso dia a dia.
Estes burocratas da maldade, você vai vê-los claramente aonde? Você vai ver eles ali no nazismo. Talvez seja o lugar mais evidente que você vai encontrar eles. Mas na estrutura do poder, geralmente eles estão. Por quê? Porque são as pessoas que vão executar situações das mais nocivas, só que elas vão se travestir da burocracia, da estrutura externa para validação daquilo que existe de pior na vida delas. Então, são pessoas que o processo vai validar. O Eichmann, que foi o cara que criou a solução final no nazismo, né, que fez com que os campos de concentração matassem em massa, né, ele que criou toda a estrutura, como deveria entrar, o gás que deveria ser usado, né, o tempo de exposição, como é que os corpos deveriam ser recolhidos, toda essa indústria da morte, quem criou foi o Adolf Eichmann, né? E quando o Eichmann foi preso na Argentina, era um homem, querido, de família. Você não dava nada para ele. O cara estava numa vila, era um vovô, era o tiozão. Ninguém acreditava que aquele homem era um sanguinário. Então, nós, muitas vezes, estas estruturas, essas pessoas vão se travestir da estrutura para cometer aquilo que é nocivo. Quando eu estou dentro de uma empresa, isso é qualquer organização. As organizações, geralmente, elas vão se travestir desta forma, né? Faz parte, infelizmente, da forma como nós vamos conduzir o mercado está aí, né? As estruturas estão aí. Infelizmente, elas muitas vezes vão se travestir dessa forma. É aquilo que eu chamo de... são os grandes executivos do Excel, né? Então, o cara, ele coloca tudo lá no Excel, mas as estruturas, a malcaratice, né? As traições, né? Elas vão estar incorporadas dentro desse processo, né? Uma outra estrutura que eu vou interagir na minha vida dentro dos vínculos emocionais é com pessoas como o Sonny. O Sonny também era filho do Don Corleone, né? E o Sonny é aquele filho, o esquentadinho do filme, né? O Sonny é o cara que ele não está muito aí para o que vale para ele é o momento, né? O que vale para ele essa coisa que o adolescente tem, muito forte, por causa da questão hormonal, da estrutura cognitiva que está no adolescente, da informação, né, os vários hormônios acontecendo, você vai ver que tem pessoas que elas não passam dessa fase. Elas constantemente vão estar vivenciando isso, tipo, o que importa é o agora, o que vale é o agora, é viver o agora, né? São pessoas que vão dizer assim para você, olha, eu não me arrependo de nada da minha vida. Nada, não me arrependo de nada na minha vida. Querido, eu me arrependo de várias coisas. Eu me arrependo do que eu comi ontem. Já não devia ter comido aquele brigadeiro, entendeu? Puxa, já fiquei com uma espança, entendeu? Não devia ter comido o brigadeiro. Então, a gente tem arrependimentos que são saudáveis. Esse egocentrismo de achar que, não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Eu não faria. Eu, se pudesse, ia melhorar um monte de coisa. Por quê? Porque é saudável. É saudável me visitar no passado, né? Não me julgar, mas perceber que, puxa, houve várias falhas, não é? E não ter a menor... e não aplaudir isso. Não vou jogar fora, não vou me julgar, mas também não vou ficar me aplaudindo nos meus erros como se eu fosse o ser mais absoluto do mundo e mais maravilhoso do mundo, né? Então, esta ideia de que não me arrependo de nada e que eu faço porque eu gosto, eu tenho que fazer constantemente porque eu sou apaixonado, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque nem sempre vamos fazer aquilo que somos apaixonados. E aí você vai lidar como com o processo? Você vê essa juventude atual, ela é extremamente exposta dentro desse cenário. Se você não tem tesão na coisa, você não precisa fazer. Então não serve para a sua vida. E que é uma coisa extremamente sem a menor
Não constrói absolutamente nada isso. Isso é de uma imaturidade nas emoções que é gravíssima. E fatalmente uma pessoa como o Sony, o fim dela exatamente é o que acontece com ele, que eu não vou dar spoiler aqui, mas ele tem um fim trágico. Por quê? Porque vive cercado somente pelo impulso das emoções. Ele não consegue ter a neutralidade ou a perda. Ele só consegue vivenciar no impulso. Se não está ali no ápice, não é, da montanha-russa, não serve. Andar no carrossel não serve. Andar no carrossel não tem a menor graça. Né? Se não está no ápice, não serve para nada. E aí são as pessoas que vão, geralmente, usar drogas, são as pessoas que vão... E quando nós somos pais, por exemplo, se eu tenho a leitura rápida das amizades que o meu filho está tendo, eu vou ter, por exemplo, a leitura que, fatalmente, esse cara pode oferecer droga para o meu filho. Porque ele não consegue lidar com a neutralidade. Ele precisa constantemente do impulso. O seu emocional determina os seus resultados. Então, não adianta nada os bens materiais, não adianta nada as construções externas se eu não consigo emocionalmente lidar com eles, se eu não consigo ter a leitura do que eles são para a minha vida. Eu conheço um cidadão que ele vive do passado dele. Você tem aí uma pessoa famosa, o Orson Welles, que é o cara que talvez tenha revolucionado o cinema. O Orson Welles, ele brilhou, ele foi o ápice do que ele poderia ser com 25 anos, quando ele faz Cidadão Kane, que é o filme que muda a história do cinema. Só que, depois disso, o Orson Welles não conseguiu fazer mais nada. Ele não conseguiu se desenvolver em mais nada. Eu tenho um cliente que eu estou começando a atender ele, e ele chegou para fazer um processo de mentoria. Por quê? Porque ele está extremamente inseguro, porque ele nunca teve um fracasso na vida. Olha que interessante isso. Ele começou um negócio quando ele tinha 19 anos, hoje ele tem 30, ele é milionário, ele é desses caras de internet que deu muito certo o negócio, ficou milionário, só que dos 19 até os 30 anos, ele nunca teve um fracasso, ele não sabe o que é fracassar, ele não sabe o que é esta emoção. Então ele tem muito medo, porque quando ele era mais jovem, que ele tinha força para fracassar, levar tapa na cara, ele não teve isso, ele não foi exposto a isso. E agora ele está lá com seus 30, 35 anos, está ficando mais frágil, já tem um filhinho, e aí ele se sente muito vulnerável. Então, não adianta nada ser trilhardário se você não tem estes resultados, não sabe lidar com estas estruturas emocionais. O Fredo, também um dos filhos do Don Corleone, ele é o filho... Fredo, inclusive, virou um xingamento nos Estados Unidos. Olha que coisa interessante, né? A pessoa, quando quer xingar alguém nos Estados Unidos, fala assim, ele é o Fredo da família. Os jornalistas, para falar de um dos filhos do Trump, eles, para dar uma cutucada, eles dizem lá que um dos filhos dele é o Fredo da família. Por quê? Porque é o loser, é o filho meio fracassado, é aquele filho que os caras têm que aguentar, porque, poxa, o cara não deu certo em nada, e aí mas é da família, então você tem que aguentar ele, E o Fredo, ele fala uma frase no filme que é muito poderosa. E nós, às vezes, vamos encontrar pessoas assim, que são tóxicas para as nossas vidas. Porque ele diz assim, se não posso ser herdeiro da força do meu pai, que eu seja pelo menos o predileto na sua piedade. Olha que uma frase triste, mas as pessoas, às vezes, se vinculam dessa maneira. Eu conheço vários que estão num constante espírito de comiseração, É sempre sofrimento,
é sempre dor. Sempre que ela vai começar uma história, ela começa pelo ponto da dor. Aí ela fala 20, 40 minutos da dor e no final, faltando 5 minutos, ela fala algo bom. Ah, mas depois dessa tragédia inteira... Ah, não, agora, mas eu sou feliz porque agora eu tenho tal coisa, né? Ah, eu conto a tragédia, aí chega a 5 minutos, né? Então, ela é incapaz de inverter. Ela não conta aquilo que é maravilhoso, né? E aí passa pela tragédia. Aí, na minha vida, aconteceu isso também. Não, ela prefere a piedade. São pessoas que preferem esse comportamento, né? Porque não tem a força, não tem a estrutura emocional da força, então preferem se intoxicar com essa estrutura de piedade. E o Michael Corleone, né? Que depois vai se tornar o protagonista de toda a história. Quando o Don Corleone, o Marlon Brando, ele morre, o Al Pacino, né, que até então era um desconhecido, depois esse filme se tornou quem nós conhecemos como o Al Pacino, esse brilhante ator. E o Al Pacino, o personagem do Michael, emocionalmente vai nos revelar aquilo que eu vejo é o principal que eu vejo na vida de todas as pessoas que passam por mim, vão fazer um processo de mentoria, que é o quê? Não tem a força de lidar com aquilo que eles estão buscando ou com este personagem que eles estão criando. O personagem é muito mais distante do que aquilo que eles realmente são. O sentido, aprenda isso na sua vida, dentro do projeto emocional que você faz, com você, com a sua família e com tudo que está ao seu redor. O sentido deforma ou forma tudo aquilo que somos ou criamos. Qual é o sentido das coisas? O que é que você sente? Sentido tem a ver com isso. O que você sente em relação àquilo? Quantas pessoas elas resolvem? E o Michael é o caso clássico disso. Porque no começo do Poderoso Chefão, ele é o bom menino. Ele é o filho mais novo e é o filho que o pai fez questão de preservar da vida do bandidismo. Então, toda a família é envolvida no crime organizado. E o pai fez questão de fazer com que o Michael não fosse envolvido no crime organizado. Só que, por aquilo que o Michael ele interpretou, que ele foi obrigado a entrar nos negócios da família, no crime da família, primeiro que eu não acredito nesse tipo de discurso. Acho que nada na sua vida é obrigado. Nada na sua vida é obrigado. Nós temos o total poder de decisão. E aí, para mim, tem aí o Viktor Frankl, já falei dele várias vezes aqui, e é uma das pessoas que é o meu referencial de literatura, de pensamento, de estruturação em tudo que eu faço, que é um cidadão que sobreviveu ao campo de concentração. Não tem nada mais grotesco do que um campo de concentração. Todos os abusos possíveis, sexuais, emocionais, corporais, físicos, psicológicos, espirituais, dentro de um campo de concentração a pessoa passa. E esse cidadão, ele chega, depois de ter passado, depois de ter perdido tudo, família, perdido os pais, os irmãos, ele chega à conclusão que ninguém tem a autoridade de comandar as decisões dele. Ele é quem vai, no final, escolher. O nazista pode violentá-lo, o nazista pode tirar a vida dele, mas não pode tirar dele quem realmente ele é. Então, essa coisa que, não tive outra chance além desta escolha. Isso é bobagem. Isso é bobagem, está se escondendo. E o Michael, ele ingressa no crime, e aí ele vai se tornar um criminoso dos piores, ele se torna muito pior do que o pai dele, né? Ao ponto, vou dar um spoiler aqui, então, se você vai ver o filme e nunca viu, tape os seus ouvidos nesse momento, né? Ele se torna tão frio
tão cruel que ele mata o próprio irmão. É uma das cenas mais terríveis do Poderoso Chefão 2. E no Poderoso Chefão 3, então, no 1 ele é bonzinho e começa a entrar no crime organizado. No 2 ele vai se consolidar como esse ser tenebroso, nefasto, sem pudor algum, que mata o próprio irmão. E no 3 ele é um arrependido. Ele não aguenta manter essa estrutura. Ele não aguenta a culpa, ele não aguenta os conflitos, né? E ao final do filme, ele dá esse grito, um grito que num primeiro momento é silencioso, porque por anos ele ficou mantendo esse grito, por anos ele ficou mantendo essa culpa, e ao final ele morre sozinho, sendo lambido por um cachorro. Então o cara que era todo poderoso, que teve as escolhas de não pertencer a isso, quando entra, não consegue manter. Não consegue fazer com que aquela escolha seja definitiva para ele. E dentro do nosso vínculo emocional, isso é o principal fator de sucesso. Energia não é boa e nem é ruim. Deixa eu revelar isso para você. Não tem energia boa, não tem energia ruim. Tem o vínculo e o poder que você vai criar em relação àquela energia. O Michael criou uma energia de poder. Eu vou comandar e eu vou mandar. Só que daqui a pouco ele criou na mesma potência esta energia de culpa, de conflito, e os resultados dele aí vão ser de culpa e de conflito. Então, quando eu estabeleço no meu eu, volto para a frase de Jesus. Se você tem, você consegue dar. Se você tem, você consegue fazer ir para fora e construir na sua vida. Se não tem, não vai manter. É a Amy Winehouse. Não vai manter, querido. Aí vão vir as drogas, vão vir os processos e vão te despedaçar, porque você não é aquilo. Você pode até projetar um personagem. Você pode até projetar uma estrutura externa de proteção, de resguardo. Só que se este personagem não for parte de você, não adianta, não se mantém, vai se despedaçar, como foi no caso do Michael. Ao contrário da Connie Corleone, a Talia Shire, interpretada pela Talia Shire, né? A Connie, ela vai fazer o mesmo caminho que o Michael. É interessante isso. Ela começa como uma menina inocente, aí no Poderoso Chefão 2 ela vira uma devassa, porque o marido é morto por causa da máfia, e aí ela vira uma devassa revoltada, culpando todo mundo, e depois ela percebe que é uma coisa muito simples. A culpa na estrutura emocional vai te paralisar. A mesma energia que você vai gerar culpando o outro, saiba, ela vai vir na sua direção e ela vai te culpar na mesma proporção. Por isso que quem culpa constantemente o outro, a família, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque a vida não me deu chance, eu sou assim porque o patrão me faz isso, eu sou assim porque a vida é dura. Quem culpa o outro, esta mesma energia vai vir na direção dela e ela vai ficar sempre paralisada na vida. Você pode perceber, pessoas que constantemente estão culpando, elas têm uma vida paralítica, elas não se movem. Como é que eu deveria interpretar a vida? Como fatos, que é a forma que o Viktor Frankl interpretou. Ele interpretou, é um fato que está acontecendo, terrível. Esse campo de concentração é um fato terrível, terrível, mas ele é um fato. E o máximo que o fato pode me trazer é dor. Eu consigo superar a dor? Talvez eu não consiga superar. Eu sou uma pessoa que entende que algumas dores, talvez elas não sejam superadas, mas você consegue trabalhar elas e elas conseguem não te destruir. Você consegue ser superior à dor, né? Não consegue talvez apagá-la, ela vai estar ali, vai ser um referencial, mas você consegue sim avançar
para além da dor. E o último personagem que eu quero trabalhar, para nós estarmos encerrando, é a Kay. Aí o Coppola, para mim, é o Coppola por causa exatamente disso, desse detalhe que demonstra o poder que existe, o poder emocional que existe nesta mulher. Esta mulher que, a primeira cena dela é essa que ela está de chapéu. Ela está com um vestido vermelho e com esse chapéu, o vestido não está aparecendo aqui, deveria ter posto o vestido, mas é um vestido vermelho. E o interessante é que conforme ela vai se aproximando cada vez mais dessa família, que é uma família nociva, é uma família que suga todo mundo, porque as cores são um trabalho constante do diretor. Nada no Poderoso Chefão é por acaso, nada. Tem uma cena que o cara vai falar assim, tal personagem morreu, está dormindo com os peixes. Antes desse cara morrer, ele é filmado atrás de um espelho e que o espelho está cheio de peixe. Então, olha como o Coppola é brilhante. Ele vai brincando, preparando o nosso inconsciente para aquilo que vai acontecer. E no caso da Kay, ela é uma mulher apaixonada pelo Michael, ela abre mão dos seus valores, abre mão do seu próprio eu para estar com o Michael, tolera esse ser nocivo que ele é por amor a ele, coisas que muitas vezes nós fazemos. Nós toleramos porque somos impregnados, não é, com essa história de que o amor é o mais importante. Cuidado com essa história, né? Eu uma vez escrevi um artigo chamado A Disney Mentiu, porque somos projetados a acreditar nessa farsa do príncipe e da princesa encantada, e a vida não é isso. As relações não são isso, não são mágicas. Precisamos de outros ingredientes para termos realmente uma relação sólida e sincera no nosso dia a dia. Mas a Kay, ela acredita nisso, ela se move em direção a isso, e o que vai acontecendo? Até ela casar com o Michael, ela só veste cores vermelhas, igual o chapéu do Sebastian. Só veste cores vermelhas, pulsantes, maravilhosas, né? E aí, lentamente, ela vai perdendo essas cores. Essa cena do meio aqui, você pode ver, ela já está com um vestido azul e pequenos detalhes de vermelho. E ao final do primeiro filme, ela está absolutamente opaca. Por quê? Porque relações tóxicas sugam a nossa essência. Sempre vai ser assim. Eu sempre vou me perder por causa do outro. E o outro não é satisfeito. Acredite nisso. Nunca ele vai estar satisfeito. Ele vai sugar até o fim. Estas relações são relações que eu digo de vampiro, não é? Suga tudo que somos, tudo que temos. Não, pouco importa o seu eu, pouco importa quem é o seu indivíduo. Pouco importa o elevar do seu protagonismo. O importante sempre é ele. O importante sempre são os valores dele. E a Kay demonstra isso lentamente. Ela vai perdendo a sua essência, ela vai perdendo os seus referenciais. E num determinado momento do filme, eu tentei buscar aqui a foto e eu não consegui, mas quando ela vai se separar do Michael, quando ela percebe que ela não aguenta mais, ela quer a vida dela de volta, o que o Coppola mostra? Antes, na cena anterior dela pedir o divórcio, o Michael, ele abre a porta do quarto e o que ela está fazendo? Ela está costurando, e ela está costurando um vestido vermelho. Olha, que genial que é o Coppola. Que brilhante que é isso. Ela está costurando novamente o seu eu. Costurando, recuperando o seu eu. E no 3, na última cena, ela já é uma mulher mais velha, ela de vermelho, né, completa mais uma vez, ela voltou à sua essência, né? Eu tenho o poder de decisão na minha vida, né? Eu tenho o poder de decidir quem eu sou, eu tenho o poder de decidir quem eu tenho, né? Quem eu quero ser, né?
são as perguntas-chave, né? O que eu sou, para onde eu vou e com quem eu vou. Se você sempre souber essas perguntas na sua vida, você não vai se perder e você vai ter uma vida de muito sucesso. Não é? Estamos encerrando aí a nossa palestra. Vamos e abrir aí para... Temos aqui, deixa eu ver pessoas aqui no chat. O coronel, o tenente Versolato saiu, mas voltou. Coronel Longo está na sala. Coronel, muito bem-vindo. Ok, estamos aqui. João, João voltou. Sempre estive aqui. É porque minha internet aqui está muito instável, então eu desliguei o vídeo para poder não travar. Então agora nós passaremos às perguntas e respostas. Como é de costume, quem quiser fazer pergunta, levante a mão. Para levantar a mão, você clica em participantes e lá embaixo tem levantar a mão ou raise hand. Só dizer uma coisa aqui, João, só uma colocação. Minha querida amiga Lúcia, minha amiga diva, não é? Está aqui na sala, dizer oi para ela, né? Isso aí. A minha Rose, que saudades. Rose está aqui conosco, né? Ceci também está aqui conosco, agradecer. Cris de Meires, né? Também está aqui conosco, né? Enfim, pessoas que fazia tempo. Antônio de Portugal, né? Está aqui conosco também. Muito obrigado a presença de todos, né? Pelo carinho de vocês. Pronto, João? Ok. Eu estou travado aqui. Pois bem, como eu estava falando, para poder fazer a sua pergunta à doutora Guterres, você usa o aplicativo, clica em participantes, lá embaixo levantar a mão, se estiver em inglês, está escrito Red Hand. Se você estiver usando o celular, você lá embaixo tem 3 pontinhos, você clica nos 3 pontinhos, clica em levantar a mão. Eu peço a todos e a todas que sejam objetivos nas perguntas, para que o palestrante do Guterres possa usar tempo na resposta e mais pessoas possam participar. De imediato, nós já temos aqui o Coronel Longo, está escrito Miguel Longo, mas eu sei que não é Miguel. Então, vou chamar de Coronel Longo. Então, o Coronel Longo está com a palavra. O microfone está fechado, o microfone está fechado. Microfone, Coronel. É isso. Tá fechado. Ainda não. Agora, opa. Foi ou não foi? Ainda não. Agora Foi. Bem, então, começando novamente, boa noite, doutor Télio. Eu jamais poderia deixar de perder essa sua palestra, né? Cumprimentar aqui, ontem eu não consegui cumprimentar, né? Porque a gente aqui também é muito atribulado aqui, mas cumprimentar o doutor João Arlindo, a Cleusa Banadai, o Sebastião, o Versolato, a dona Leda aí, que está ontem também, a nossa viúva lá do Rio de Janeiro, do policial. A gente não pôde falar alguma coisa, mas é um prazer estar aqui entre irmãos e irmãs aí. Bem, eu só queria fazer uma consideração, doutor Télio. Enquanto o senhor falava na sua palestra do Poderoso Stefano, eu assisti os 3 filmes, né? E essa analogia com que o senhor faz para a nossa vida, ela, para mim mesmo, ela vale em tudo. Na profissão, na família, no matrimônio, né? A gente também tem aquele, né?
A gente vê essa analogia muito bem colocada, principalmente com o relacionamento no trabalho, com os amigos. Então, ela vale para tudo. Isso é muito importante. Eu acho que é uma pessoa assim, que consegue sensibilizar todo o grupo, aí, que eu acho que todo mundo percebeu que em algum momento a gente estava naquela história, né? E a gente só tem mesmo que refletir a respeito disso e como é que a gente pode mudar nosso comportamento em cima disso, né? Que realmente tem coisas ali que o senhor falou que a gente, mas será que... Mas é verdade, a gente acaba ficando refém dessa pessoa por um favor que ela fez para a gente ou que a gente fez para ela. E é recíproco, né? E a gente não se atenta na profundidade como o senhor tem colocado. Parabéns e espero ter outra oportunidade de assistir outra palestra aí. Boa noite a todos aí, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Coronel, que para nós é uma honra, né? Agradeço. Porque a sua presença não é apenas física, tem uma presença de história, tem uma herança emocional que o senhor carrega, né? Isso para nós de muito nos engrandece, né? Então, agradeço demais a sua presença aqui, né? Muito me honra, muito me honra. Né? E a questão da mudança, eu vejo que nós fomos criados para sermos naturais, né? E toda vez que eu promovo um processo com um cliente, eu não me preocupo na mudança em si, porque nós não temos controle de algumas coisas, né? Eu tenho, às vezes, referências emocionais que nem mesmo eu sei que estão em mim. São estruturas que... Eu brinco que a gente tem uma série de aplicativos instalados, né? E que a maioria deles, eu nem quis estar com eles na minha vida. E eles estão lá, né? Então, a melhor maneira é trazer consciência para quem eu sou. Quanto mais consciente eu estou de mim, menos refém eu sou das situações e menos refém eu sou de mim mesmo. Porque aí eu começo a perceber a minha plenitude, eu começo a perceber, inclusive, os pontos que talvez não sejam os melhores que eu poderia estar atingindo, mas eles estão lá, e aí eu começo a lidar de uma maneira muito mais amorosa comigo, né? Eu vejo que a principal, esse desvínculo emocional que nós temos, no fundo, é uma falta de amor com nós mesmos, né? Então, se eu começo a me amar e a descobrir quem eu sou, fatalmente eu não serei mais refém do outro, né? O outro não será mais agressivo a mim, né? O outro não vai mais me oferecer tanto medo quanto antes eles ofereciam. Então, o processo tem muito mais a ver com uma consciência, né? Consciência, para mim, não tem a ver com valor, né? A consciência, né? Dormiu com a consciência tranquila, né? Para mim, consciência é um estado de presença. Você está presente em você. Você aprender a lidar com quem você é, né? Do melhor ao pior, né? Então, quanto mais essa consciência existir, as transformações elas serão naturais, né? Você nem precisará ter muito esforço em relação a isso. Obrigado. Ok. Na sequência, nós temos a Valéria Pimenta, de Cuiabá. Microfone. Obrigada, doutor Teras. Ok. Agora tá. Ligou? Pode falar. Tá. Ligou. Agora sim. Mais uma vez, obrigada. Uma brilhante palestra, muito edificante. E eu, na realidade, não é bem uma pergunta, mas eu quero ouvir mais, né? O senhor começou falando sobre a integralidade do ser humano. Nós entendemos por integralidade corpo, alma e espírito. E eu fiquei o tempo todo, porque o senhor trata muito bem do assunto espiritualidade, é um inovador nesse segmento internacional e de capelania, né? E inovador no sentido de trazer para o business, né? Trazer para os ambientes mais áridos, né?
com falta de espiritualidade, que decide mais, são almáticos, mais pelas emoções, como o senhor bem demonstrou no filme do Poderoso Chefão. Eu assisti há muitos anos atrás, e foi bom relembrar algumas cenas, mas eu não me recordei em nenhum momento de um tratamento do Don Corleone com os filhos no âmbito espiritual, né? É o tempo todo razão e emoção, muita alma, né? E os filhos totalmente perdidos em suas almas, né? Nos seus desejos, enfim, nas suas inseguranças, baixa estima ou autoestima, enfim. E eu fiquei esperando, na realidade, um diálogo que testificasse o espiritual do outro, porque quando o senhor diz que o ser humano precisa se amar, na realidade, a gente não consegue se amar, porque nós nos conhecemos profundamente, nós sabemos da miséria que somos, né? Mas quando descobrimos que somos amados, né? Amados por um Deus todo-poderoso, que tem um amor incondicional que nenhum outro homem pode nos dar, aí sim, nós temos o equilíbrio emocional. Nós cobramos menos de nós mesmos, cobramos menos das outras pessoas, porque nós já somos amados e ponto. O que o outro pensa já não é tão importante. Mas, geralmente, a gente não consegue tocar esse outro lado da integralidade da pessoa. A gente, no geral, só toca a alma. E muitas vezes também a gente não usa da nossa espiritualidade, a gente, às vezes, é incapaz de tocar o outro com a nossa espiritualidade. Então, a gente usa também de alma. Então, eu estou na esperança do senhor me dizer se cabe nesse filme Poderoso Chefão ou na sua palestra esse diálogo testificando com o íntimo, o espírito do outro. Olha, cabe e cabe de uma maneira muito importante, porque assim, bom, primeiro a obra em si, né? A obra ela é espiritual, né? Quando o Coppola ele fez, se você lê o livro é chato. Eu confesso para você que o livro em si ele é chato. Né? Na realidade, a tradução dele que é muito ruim, né? Eu já tentei ler. É um livro. Ele é muito denso em relação a personagens. Então, assim, ele demora capítulos e mais capítulos para falar de um personagem, né? E de repente esse personagem some, assim, da importância mesmo da história, né? Mas o filme é brilhante, né? E o filme é brilhante primeiro por causa dessa questão do espiritual no sentido de que eu quero ir além do que está sendo materializado. E o Coppola ele trabalha isso. Ele constantemente está trabalhando isso com a cor, com a música, não é? Com essa ideia que eu falei da Kay é totalmente espiritual. Ninguém percebe isso. Sim, né? sim. É algo muito, muito sutil, mas o nosso eu está percebendo isso. Eu posso não perceber racionalmente, mas eu estou percebendo isso. Mas num contexto assim mais evidente, o que eu posso falar para você esta é uma família que ela é cercada de dogmas, mas ela é absolutamente vazia do espiritual. Sim. Né? Então, talvez uma lição muito poderosa que o filme nos dá sobre espiritualidade é isso. Tem uma cena no Poderoso Chefão 3, o Michael ele vai falar com um cardeal em Roma. O cardeal esse que depois vai virar papa. E o cardeal, e o Michael está reclamando, porque ele vai se aproximar de uns cardeais para tentar ser mais bonzinho, e ele acaba tendo que ser mais mal ainda, né? Achou que ia ser mais bonzinho para se aproximar dos religiosos e teve que ser mais mal ainda, né? Quando ele ficou perto do religioso. E o cardeal, ele pega uma pedra numa fonte, ele bate a pedra, né? Ele abre a pedra e fala assim para o Michael, tá vendo? Essa pedra está aqui há mais de 1000 anos. Está desde a construção dessa igreja, né? E ainda assim a água não penetrou nela. E aí o cardeal fala, espiritualidade é isso, meu amigo.
você pode estar envolto e cercado e ainda assim ela não penetrar em você, né? Então, dogmas, eles são bons para nos darem um referencial de informação, mas se eu não transformar ele num sentido verdadeiro para a minha vida, de nada vale, né? De nada vale. Então, eu acho que talvez um bom referencial, poderia até ter botado isso na palestra. Quando eu refizer ela, vou colocar esse olhar sobre a espiritualidade. Ok. Na sequência, nós temos o Sebastião. Só ia falar só um detalhe. Sim. Foi bem lembrada a posição da esposa do Michael, né? O que ela fez, ela exerceu o amor incondicional muito tempo, né? Até quando ela não aguentou mais. Ela fez todas as renúncias que só uma pessoa espiritual consegue fazer. Sim. Ela deixou a alma dela de lado para servir ao marido como calada, muitas vezes, como diz a Bíblia, né? Então, ela talvez foi o grande exemplo aí de exercício, de prática da espiritualidade. Obrigada. Com a palavra, Sebastião. Boa noite, Dr. Teras. Boa noite a todos que falam. Parabéns, sempre muito inspirador. A pergunta que eu vou fazer, eu já tive a resposta, mas vou refazer a pergunta, porque talvez ela sendo direta, a resposta venha de uma outra maneira. A pergunta é: em qual momento que tu teves o clique para conseguir captar essa sutileza e essa grandeza? Porque tenho certeza que muitos de nós aqui estamos sequiosos, eu digo por mim, para beber dessa fonte, dessa sensibilidade, dessa pureza de visão, acuidade auditiva, e eu devo lhe parabenizar por isso, e quero ter sempre a chance de beber dessa fonte de grande inspiração. Parabéns. A fonte, na verdade, eu não sei se é saudável, não é? Ou se é uma loucura minha. Eu não paro. Eu estou no metrô e eu estou olhando para as pessoas e querendo interpretar a vida delas, né? Então, assim, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Então, tudo que eu vejo na minha vida, eu tento ter uma análise dessa coisa do comportamental, né? Porque para mim, isso eu não me sacio, Sebastião, em relação a isso, né? Eu sou fascinado pelo ser humano. Sou assim, eu acho o ser humano fascinante em todos os sentidos. Então, eu não paro. Eu estou vendo o Poderoso Chefão, eu estou vendo coisas assim transbordarem nos meus olhos. Falar, meu Deus, o que é isso? Né? Que comportamento é esse? Né? Já fui assim, já fiz isso, o que é isso? Né? Então, eu acho que é muito mais isso. Obrigado. Muito obrigado. Ok. Parabéns, Dalteras, mais uma palestra de sucesso. Nós estamos já caminhando para o final e eu não poderia deixar de fazer o institucional aqui da Getra. Eu selecionei uma frase aqui do Dom Corleone para a gente fechar com essa reflexão. Se a vida lhe negar um sonho, seja forte o suficiente para lhe negar uma lágrima. Não é fácil, mas é Dom Corleone. E eu coloquei essa frase aqui porque nós, enquanto diplomatas civis e humanitários, capelães, na maioria das vezes, a gente está envolvido em amparar, e principalmente em momentos de tragédia, ainda que seja uma tragédia emocional, uma tragédia psíquica. E neste momento em que o capelão, o diplomata civil está atuando, ele tem que ter esse pensamento muito presente na vida dele para poder conseguir arrancar o sprint de dentro do espírito daquela pessoa que está naquele momento de vulnerabilidade. O sprint é aquela arrancada final que o corredor de 100 metros dá quando ele está quase nos 100 metros, mas não tem mais força física. Aquela força brota de dentro dele e ele consegue chegar. O capelão, o diplomata civil humanitário, ele tem que saber
transportar isso de dentro dele para dentro da pessoa com quem ele está atuando, com quem ele está intervindo. Então, fica aí a lição do Dom Corleone. Se a vida lhe negar um sonho, seja forte o suficiente para lhe negar uma lágrima. Ou seja, dá a volta por cima, sacode a poeira e vamos em frente. E é esse o papel da Jet International. Transformar você em um diplomata civil, em um capelão capaz de ajudar as pessoas a sair da morbidez, a sair da leniência, a sair do momento de vulnerabilidade que às vezes até lhe é imposto, ela não procurou e ela é imposto, e por isso nós convidamos você a integrar o nosso time de diplomatas civis para que nós possamos mudar o mundo para a nossa geração e para as gerações futuras. E, continuando, eu quero aqui falar das nossas próximas palestras, que na terça-feira nós teremos, às 20 horas, a continuação da palestra Mulheres de Êxito, com a faltou a palavra aqui, coronel, então eu vou pular. Capitaneada pela nossa querida Cleusa Badanai, com a presença da irmã Rosane Guedini. Então, é muito importante, uma história incrível, uma irmã que dirige um grande hospital e outras obras sociais, vale a pena estar presente. Na quinta-feira, às 20 horas, continuamos na viagem pela Bíblia. Ainda não descemos da carruagem. Então, uma viagem pela Bíblia, parte 2, com o Dr. J.B. Oliveira. E no dia 6/6, já em junho, lá no dia 6/6, sábado, às 10 horas, Florais no Mundo Atual, com a nossa diplomata civil, Rose Malfatti. Então, são essas as nossas próximas palestras. Com isso, em nome da Jet International, eu me despeço das senhoras e dos senhores, agradeço mais uma vez ao Dr. Rodrigo Teras pela brilhante exposição e os microfones serão abertos para as despedidas finais. Boa noite e bom descanso. Boa noite. Foi ótimo. Um É ótimo esse bom para horário de todos. sábado. Muito bom. Boa noite, Boa gente. noite, Tudo de boa bom. noite, pessoal. Foi ótimo, doutor Jorninho, Boa noite. Sebastião, doutor Teras, Cleusa, boa Obrigado, noite a doutor todos. Teras. Coronel Longo, obrigada. Boa Obrigado a noite. vocês. Boa Grato noite. a todos, grato a todos. Mas, Nuno, Muito bom revê-los. Ótima semana. Para Até todos a nós. próxima. Nuno, um abraço. noite, doutor Miguel. Até terça, Mulheres de Êxito. Sim, Opa. mulheres de êxito. Valéria, esteja presente, vai ser bom. Julita Amato, obrigado Não, pela coincide sua com outro presença. horário, mas eu vou tentar. Eita. Vai ser um prazer. Com Sábado certeza. inauguramos o horário da Rose, hein? 10 da manhã. O horário novo. É, Ousados. Conquistando espaços. Horário complicado, sábado. Muito obrigado, com a licença de todos, nós vamos encerrar a sala. Muito obrigado. Até mais. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Que bom, que bom, que bom. Certo.